Karl Marx dizia que se você acabasse com a propriedade privada, não houvesse mais rico, as indústrias e as propriedades, os comércios fossem todo do governo. É claro que no estágio final não haveria Estado. Primeiro, tudo seria tomado pelo Estado, e então a sociedade iria evoluir pela ausência da propriedade e o Estado iria desaparecer. Nunca funcionou. Para o socialismo acontecer, o Estado tem que ser gigante, opressor. Mas Karl Marx dizia, o ser humano vai ser mais humano se houver o socialismo, que é a extinção da propriedade. União Soviética, Camboja, Cuba, China, todos esses aplicaram o socialismo, com leves variações, como, por exemplo, o socialismo de Mao Tse-tung, ao invés de focar no proletariado para fazer o seu exército, focou nos camponeses. Essas são as ligeiras diferenças, por isso eu citei seitas, mas tendo em comum a ideia horripilante de que a propriedade privada não prestava. Eles praticaram isso, extinguiram a propriedade. E o que aconteceu? O adorável mundo novo veio? De maneira alguma. De maneira alguma. Era comum se praticar o canibalismo nesses países. Canibalismo. No Camboja, por conta da fome oriunda do sistema econômico vigente, o socialismo, as pessoas foram levadas a comer caracóis, cobra e formiga. Você que gosta de içá, comunista. Não, brincadeira. Mas eles comiam porque não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Não, o mundo não foi bom. Os homens não se tornaram melhores, se tornaram quase animais. Os gulags eram os campos de concentração na União Soviética, onde aquelas pessoas que discordavam do regime eram levadas para lá. As pessoas que não queriam trabalhar eram levadas para os gulags. A maioria delas já morriam no próprio trem. A viagem até os gulags já eram horríveis. Horríveis. As pessoas ficavam em pé num vagão de trem extremamente exprimido, com muita gente. Elas eram obrigadas a defecar ali mesmo. Elas tinham que fazer as suas necessidades ali mesmo. Não comiam e muitas já chegavam mortas ao destino. As que chegavam, trabalhavam incessantemente. Quando alguém não conseguia trabalhar de tão exausto, era fuzilado ou deixado para morrer na neve. Não, o socialismo não produziu mais humanidade. Na China, um homem foi espancado até a morte porque o seu filho pegou um pedaço de comida. Foi espancado até a morte. Mentira. O socialismo não tornou os homens mais humanos. E por fim, outra profecia errada de Karl Marx é que ele disse que no estágio final do socialismo, que é o comunismo, essa seria a diferença aí, socialismo para comunismo, é apenas a nomenclatura para definir o final do socialismo. O final do socialismo era esse, a ausência de propriedade privada. Primeiro, o Estado ia crescer muito, tomar todas as propriedades e administrá-las. Mas com o avanço da sociedade socialista, o Estado iria desaparecer. Os homens seriam tão evoluídos que não seria mais necessário essa força opressora chamada Estado. Não haveria mais Estado. Não se cumpriu. De maneira alguma isso se cumpriu. De maneira alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. Para que o socialismo acontecesse, era fundamental um Estado gigantesco. Primeiro, para roubar a propriedade alheia, porque as pessoas não queriam entregar a propriedade. Roubar. Inclusive os camponeses se revoltaram. Houve muitas brigas e muitos eram levados para os gulags por não aceitarem as propostas socialistas. Segundo, era necessário mais e mais Estado para obrigar as pessoas a trabalhar. Obrigar. Ah, estou morto de trabalhar. Não, lá era morto se não fosse trabalhar. Era isso. E por fim, era necessário uma presença maciça do Estado em toda a sociedade para perseguir os dissidentes, aqueles que eram contrários ao regime. E muitos foram fuzilados em Cuba, Coreia do Norte, China e por aí vai. O Estado, de acordo com a Bíblia, o Estado bíblico, o governo bíblico é aquele de juízes, onde o governo existe apenas para julgar. Você se lembra quando Israel pede um rei? O que Deus diz para o povo?
Hoje vocês são livres. Hoje vocês são livres. Mas se vocês tiverem um rei, vocês não serão mais livres. Vocês vão ter que produzir para ele. Entregar seus filhos a ele. Hoje vocês são livres. Quando o Estado é pequeno e tem apenas a função de julgar, você é livre. Do contrário, você é sempre escravo. Quando o Estado pega não apenas o poder da espada, mas do arado, o giz, da educação, a economia. Quando o Estado se torna gigante, você se torna pequeno. Sempre é assim. Sempre é assim. Durante o regime de Faraó, o mundo inteiro experimentou fome. E Faraó era o único que tinha dinheiro, comida. Por isso, diz o texto bíblico, que o povo se vendia para o governo. Quando o Estado é grande, quando o Estado é gigante, você se torna escravo e pequeno. É sempre assim.